Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Vamos refletir um pouco hoje sobre duas palavras, ingenuidade e inocência. Quando eu pesquiso sinônimos da palavra ingênuo, a palavra inocente aparece. E quando eu faço o inverso, ingênuo aparece como sinônimo de inocente. Em muitas situações, as duas palavras realmente são intercambiáveis. O problema com sinônimos, porém, é que normalmente existem diferenças de significado que podem causar confusão em alguns contextos. As duas palavras não são exatamente iguais. Quando falamos sobre inocência, no sentido de simplicidade ou ignorância, características, por exemplo, de uma criança pequena ou de pessoas não instruídas, nós podemos substituir pela palavra ingenuidade sem alterar muito o significado. Mas quando usamos inocência para falar livre de culpa, não podemos substituir esta palavra por ingenuidade. Uma pessoa pode agir sem conhecimento, na simplicidade, na ingenuidade ou ignorância, e ainda ser culpada e sofrer consequências do que se faz. Nós entendemos esse fato no contexto legal. Vamos imaginar alguém que dirige um carro sem habilitação válida. Talvez a pessoa, na sua inocência, ignorância, não sabe dessa exigência legal. Mas ainda assim pode ser punida. Quem não paga imposto de renda, mesmo sendo ignorante das leis, pode enfrentar multas e outras consequências. Salomão deu um excelente exemplo de ingenuidade que leva ainda a consequências graves. Ele descreve um jovem, em Provérbios 7, versículo 7. Ele disse: vi entre os ingênuos e descobri entre os jovens um que não tinha juízo. Se você olhar na sua Bíblia nesse contexto, vai perceber que esse jovem é seduzido por uma mulher e cai no pecado do adultério. Ingênuo? Sim, com certeza. Inocente, no sentido de ser livre de culpa, isento de consequências? Claro que não. O texto continua falando sobre o destino desse rapaz simples. Salomão continua no capítulo 7, versículo 22 e 23. E num instante ele a seguiu, como um boi que vai para o matadouro, como um animal que corre para a armadilha, até que uma flecha lhe atravesse o coração. Ele era como a ave que corre para dentro do alçapão, sem saber que isto lhe custará a vida. A simplicidade não nos protege das consequências de violar as leis da natureza. Pense na lei da gravidade. Um professor de física que entende a lei, que cai do telhado de um prédio alto, vai se machucar, talvez vai morrer. E uma criança que não entende nada da mesma lei da natureza, nunca estudou física, talvez nem consegue falar, se cair do mesmo telhado, também vai se machucar, talvez morrer. Ingenuidade. Ignorância desta lei da natureza não significa isenção das consequências. A gravidade afeta igualmente os professores de física e as crianças sem noção. Ingenuidade também não nos livra de obrigações impostas pelo governo. Quantas pessoas já aprenderam isso quando caíram na malha fina da Receita Federal e foram obrigados a pagar impostos acrescidos de multas, talvez? E a simplicidade ou ignorância também não nos isenta de responsabilidade diante de Deus. Podemos buscar o perdão divino pelos nossos pecados, inclusive pelos pecados que foram cometidos na ignorância, mas não deixam de ser pecados.
Quando se trata da culpa diante de Deus, a ignorância não é defesa. Pedro falou para os judeus, no livro de Atos, que mataram Jesus na sua ignorância, mas ainda tinham que buscar o perdão de Deus. Paulo falou em Atos 17 de pecados cometidos em tempos de ignorância, antes da revelação da mensagem do Evangelho. Mas ele falou que todos, em toda parte, precisam se arrepender. Deus, nas Escrituras, nos oferece a liberdade que vem pelo conhecimento da verdade, como Jesus mesmo disse em João capítulo 8, versículo 32. Vamos continuar buscando esse conhecimento para que possamos caminhar para a eternidade na presença do nosso Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.